dia, pessoal. Vamos começar aí o nosso webinar. Queria agradecer aí a participação de todos vocês, tá? Espero que vocês aproveitem bastante essa oportunidade. De antemão, eu quero deixar à disposição, vocês podem, ao longo da apresentação, erguer a mão, interagir com a gente. Se não quiser falar, pode mandar um chat caso tenham alguma dúvida, tá? Então fiquem à vontade. Nesse webinar, eu vou ter aqui a companhia do Pedro, se quiser se apresentar. O Pedro é da IBM, tá? Então ele conhece aí tudo da solução IBM. Então, se quiser dar um oizinho aí, Pedro, fica à vontade. Com certeza, com certeza. Obrigado, Vinícius. Bom dia a todos. Bom dia a todo mundo que está entrando aí, todo mundo que já entrou adiantado. A ideia hoje aqui é a gente conversar, bater um papo. E é assim, eu quero muita interação, quero conversar com vocês no chat, quero responder perguntas, trazer um pouquinho aí do contexto do que a IA, né, faz, como que ela impacta hoje nos nossos processos, nas nossas operações, como que a gente traz isso para o mundo corporativo, né, Vinícius? E assim, discutir sobre o tema. Então, mais uma vez, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade e vamos nessa. Isso aí. Bom, legal, pessoal. Então, vamos aqui na agenda desse nosso webinar. A gente vai rapidamente falar sobre Fábrica DS, Fábrica DS e IBM, tá? Jogo rápido, pouquíssimos minutos. E aí vamos entrar no assunto da nossa agenda, que é a inteligência artificial. Vamos comentar um pouco de mercado e tendência, as dores e a aplicabilidade da inteligência artificial. E aqui a ideia é abrir a mente de vocês para vocês perceberem as diversas possibilidades que existem, independentemente da sua empresa, qual setor ela atua e qual departamento você trabalhe, sempre terá uma oportunidade de aplicar a inteligência artificial. Falaremos brevemente do produto da IBM voltado para essa tecnologia e um case público que o Pedro vai comentar aqui com a gente, tá? Então, essa aqui vai ser a agenda do nosso webinar. Falando rapidamente de Fábrica DS, a Fábrica DS é uma consultoria, tá, que iniciou as atividades em 2012. Tá? Então já temos aí mais de 10 anos de mercado. A Fábrica DS tem alguns pilares de atuação. Nós temos fábrica de software, onde nós desenvolvemos aplicações web, mobile, nas mais diversas linguagens de programação. Então a gente tem um time multidisciplinar nessa parte de fábrica de software. Trabalhamos também com alocação, com sustentação. Então a gente tem forte atuação nesse segmento e temos uma parceria com a IBM e com a Red Hat, ambas empresas do mesmo grupo, e através dessa parceria nós temos profissionais especialistas nos produtos dessas duas grandes empresas, onde a gente pode prestar serviços, fazer implementações, sustentação, suporte em todas essas tecnologias. E a Fábrica DS tem também uma plataforma no-code que se chama Arquiva, que é uma plataforma que permite você criar software com muito mais velocidade, afinal de contas não requer todo aquele esforço da codificação do modelo tradicional de desenvolvimento, tá? Então nós temos esses três pilares: fábrica de software, parceria com a IBM e com a Red Hat e a nossa plataforma no code. Então a gente pode auxiliá-los aí em diversas frentes. E agora eu queria que o Pedro comentasse rapidamente sobre a IBM. Eu acho que na verdade a IBM é autoexplicativo, mas enfim, fale aí alguma coisa, Pedro, por favor. A grande dúvida acho que fica por onde começar, né? A IBM, se a gente for falar de história, a gente volta a quase 100 anos atrás, né? 100 anos atrás, estudando desde, sendo pioneira em diversas tecnologias, não só de inteligência artificial, se a gente for lembrar lá da Deep Blue, né? Quando a gente pensa no jogo contra o Kasparov, aquele jogo de xadrez, mas enfim, na parte de computação também, quando a gente olha para toda a parte de servidor, os grandes mainframes, né? Os famosos e polêmicos mainframes. Mas a IBM, ela, hoje eu considero ela uma grande integradora, né? Muito legal porque hoje, junto com o ecossistema, principalmente de parceiros, trabalhando ali, atendendo nossos clientes em qualquer lugar do Brasil, em qualquer lugar do mundo, a gente pode dizer assim, traz justamente a tecnologia para suportar os clientes, independente das áreas que a gente esteja trabalhando, né? A gente não fala mais que é só uma empresa de software, é só uma empresa, talvez de servidor, é só uma empresa de, enfim, com algum tipo de área específica, né? Hoje a gente conta com um portfólio muito extenso, muito amplo, que vai desde E segurança, a aí? gente passa por dados, né? Trabalhando com toda a contextualização, tratamento, armazenamento de dados. A gente fala muito também de automação, e automação, seja desde processos, automação de ambientes e integrações. Então, hoje a gente consegue ter um pouquinho de IBM em cada negócio, em cada empresa. Exatamente. É,
E assim, é algo incrível quando a gente olha para o portfólio de falar como que trabalhando com IA a gente consegue ter um avanço tão grande, a gente consegue ter essa expertise de trazer insights desses ambientes para os negócios de hoje. Perfeito. Inclusive na parte de inteligência artificial, né? A IBM é pioneira, porque já se fala de Watson há muito tempo, 10, 15 anos atrás. Embora hoje esteja na moda, em efervescência o assunto, mas a IBM já faz um bom tempo, né? Que na parte da IA também já vem se destacando. E por falar em IA, brevemente, eu sei que todo mundo aqui já, enfim, sabe o que é uma inteligência artificial, já teve alguma experiência, né? Foi lá no chat GPT, fez alguma interação, mas aqui eu trouxe duas frases que eu acho que resumem bem a inteligência artificial. Então, a IA é a simulação de processos de inteligência humana por máquinas como aprendizado, raciocínio e percepção, para automatizar tarefas complexas. A inteligência artificial não substitui o humano, ela o eleva ao extraordinário. Essa frase, inclusive, eu peguei da própria inteligência artificial, eu achei que ela é super relevante, porque não é que a IA vai substituir, mas ela realmente vai dar superpoderes para que a gente consiga fazer mais tarefas com mais excelência, utilizando a IA como uma ferramenta que vai agilizar e que vai aumentar a qualidade do nosso trabalho, né? Então, acho que o recado é exatamente esse. E aqui eu trago alguns números impressionantes da inteligência artificial, só para vocês terem uma ideia. Isso aqui são números do Gartner, tá? E do PwC. 16 trilhões, esse é o número. IA é a maior oportunidade econômica da nossa era, estimando-se que contribua com 16 trilhões de dólares para o PIB global até 2030. Então, são cifras impressionantes, 16 trilhões de dólares. Estima-se aí um ganho em média, né, de 45% em termos de produtividade, e 80% das empresas terão incorporado a inteligência artificial generativa em seus processos de negócio em 2026. Ou seja, daqui a pouco vai ser simplesmente impossível uma empresa não ter alguma inteligência artificial em qualquer momento, processo, área, departamento da sua empresa. Simplesmente porque vai ser um diferencial competitivo. Quem não aderir à tecnologia automaticamente vai ficar para trás, porque vai ter menos eficiência, vai ter, digamos assim, não vai se beneficiar dos ganhos extraordinários da inteligência artificial. E até É, sobre esse e aspecto, vai lá, um Pedro. ponto que eu acho legal, Vini, quando a gente olha para aqueles números, e principalmente a questão a porcentagem de utilização de inteligência artificial dentro dos processos, dentro ali, seja desde um atendimento ao cliente, ou até mesmo a real automação de alguma linha de negócio com IA, a gente olha para um cenário que hoje no Brasil isso já é realidade, e aí a gente não está nem falando de inteligências artificiais que são homologadas, né, que são regulamentadas e que são geridas pela própria empresa, então onde a empresa ela acaba tendo um controle do que o meu funcionário está trabalhando com IA, mas a gente já vê que muitas das pessoas já utilizam isso no dia a dia, então seja para formular um e-mail, seja para fazer um atendimento ali, uma solicitação dentro de alguma área específica da empresa, então hoje a gente já vê esse número que é incorporado, mas agora a gente está falando de um nível de inteligência artificial que a gente pode até chamar de uma inteligência artificial corporativa, né? Onde a gente vai ter, sim, todos os padrões, não só de utilização, mas de segurança, sendo geridos pela própria empresa, trazendo uma segurança muito maior para o nosso colaborador ou para o nosso cliente, né? Então, é legal a gente ter essa visibilidade de entender o quão extenso hoje está e o quão abrangente está a utilização de IA dentro dos negócios. Perfeito. E aqui nesse slide em questão a gente traz alguns números, né, associados à IBM. Também se quiser dar uma palhinha rapidamente aí. Com certeza, com certeza. Eu gosto muito desse slide porque ele traz ali, principalmente quando a gente pensa, putz, aonde que eu consigo utilizar a inteligência artificial dentro da minha empresa? Qual que vai ser a área que vai ser talvez mais impactada, que eu tenho talvez um menor esforço para implementar, e aí a gente consegue destacar algumas aqui, né? Eu não vou passar por todas, mas eu gosto sempre de trazer três casos aqui que são realmente, a gente vê esse avanço que é para toda a parte de marketing, né? Então, hoje, quando a gente olha para uma empresa que a gente
precisa realizar um marketing. Não vou falar de IBM como um todo, né? Mas empresas que têm ali um atendimento a público, que precisa estar ali expondo, né? Precisa trabalhar com esse engajamento do público. Como que talvez a gente consiga, né? Vou trazer um exemplo aqui, criar campanhas de marketing que tenham uma adesão maior para esse meu público. Como que eu defino, talvez, qual que é o meu público-alvo ali, para a gente poder também criar esses conteúdos aderentes, né? E focados nesse público. Então, é um caso muito interessante da gente poder trabalhar. A gente fala muito também da questão de RH, né? Hoje, e aí eu vou trazer um caso interno mesmo, né? E é até público também o caso, mas hoje o RH da IBM, 80% do RH da IBM é feito por toda a questão de agentes, que a gente vai comentar um pouquinho mais para frente, mas é trabalhado em cima de agentes e assistentes. Ou seja, hoje, caso eu tenha que solicitar solicitar férias, né, ou algum outro processo interno que demande alguma operação do RH, eu consigo fazer isso de uma forma automatizada, ganhando tempo, ganhando escalabilidade, ganhando também um atributo muito interessante que é consistência nesse meu atendimento. Então, eu não vou ter variações às vezes no humor, eu não vou ter variações às vezes na forma, né, no tipo de linguagem que eu vou estar conversando, mas a gente consegue uma padronização disso tudo que traz, um ganho muito interessante para a empresa e principalmente para o suporte de TI, né? Isso aqui também é um ponto super legal, super usual aqui dentro também, né? Então, conversando com outras empresas, a gente também vê que isso é uma necessidade muito grande, mas como que será que hoje a gente traz e talvez facilita ou até mesmo diminui toda a questão de chamados N1 para as organizações? Então, também um caso de uso bem interessante. Maravilha, legal. E aqui, seguindo na apresentação, eu sempre gosto, quando a gente fala de automação, a gente tem sempre um pool de possibilidades, um conjunto de ferramentas, né? Então aqui eu sempre brinco que a gente tem um Lego e tem várias peças que a gente pode se conectar para trazer uma automação a uma determinada demanda, né? Quando a gente combina tecnologias, ferramentas de automação, a gente utiliza aquele conceito da hiperautomação. É quando eu tenho um processo complexo que não necessariamente eu consigo automatizar apenas com uma solução, mas eu vou combinando tecnologias e chego na automação completa da esteira. Então, é a tal da hiperautomação, é a combinação disso tudo. Então, só para vocês terem uma ideia, quando a gente fala de automação, além da inteligência artificial, a gente tem outras tecnologias que podem se combinar com a inteligência artificial. Então, rapidamente, o que é o RPA? O RPA é uma tecnologia, uma ferramenta de automação onde eu posso criar robôs que imitam o trabalho humano. Então, de repente, aquele trabalho braçal de baixar um arquivo, extrair dados, colocar numa planilha, fazer uma fórmula de cálculo, salvar, fazer um import para uma outra ferramenta, situações desse tipo, a gente consegue fazer facilmente com RPA, além de integrações entre sistemas também, quando não tem API, você faz entre telas mimetização de um comportamento humano, você vai fazendo essa integração. E eu posso combinar com esse robozinho uma inteligência artificial. Um outro exemplo, BPM, que são soluções para automação de processos, onde eu controlo o fluxo de um processo. Eu mapeio as atividades, coloco na ferramenta e ela vai controlando todo esse meu fluxo. Eu posso, nas etapas desse processo, colocar um RPA, colocar uma inteligência artificial, melhorar a qualidade e a eficiência do meu processo como um todo. Então percebam como a gente vai juntando essas caixinhas. Ansible. O Ansible é voltado para automação de infraestrutura, é mais para o pessoal de tecnologia, mas eu posso utilizar a inteligência artificial para criar as automações dentro do Ansible. Inclusive hoje, a própria Red Hat, que é uma das que se utilizam desse projeto open source, ela já combinou o Red Hat Ansible com o Watson da IBM. Então, se eu precisar fazer uma automação, eu não preciso mais me preocupar em escrever esse playbook. Eu peço para minha IA em linguagem humana. Ah, quero fazer uma automação para provisionar uma VM na AWS. Ele vai lá e já te traz o playbook e você simplesmente executa. Então, olha a facilidade, diminui a curva de aprendizado nesse tipo de tecnologia. Ferramentas no-code, como o Arquiva da Fábrica DS, que são ferramentas que permitem a gente criar aplicações de forma muito mais rápida, porque é mais intuitivo, né? Não tem código, é aquele conceito de arrastar e soltar. Eu posso colocar uma inteligência artificial também para agilizar o meu desenvolvimento, para automatizar uma regra de negócio, uma inteligência de negócio. Então, aqui, as possibilidades são diversas. Não necessariamente apenas com uma ou outra tecnologia a gente atinge o objetivo, mas a gente tem todo esse quebra-cabeça. E aqui na Fábrica DS a gente tem
tem domínio total sobre esses conceitos, sobre todas essas ferramentas para atingir aí um objetivo de automação, tá? Então, eu sempre gosto de dar essa visão geral para mostrar que nenhuma tecnologia sozinha faz mágica, mas a gente pode combinar. Falando um pouco de dores e aplicabilidade da inteligência artificial. Aqui, intencionalmente, desculpa, alguém falou alguma coisa? Quer fazer uma pergunta? Bom, seguindo aqui, eu escutei algum, mas tudo bem, vamos seguindo aqui. Aqui eu trouxe Acredito que não, acho que foi só o microfone. Ah, legal, legal. Bom, então aqui eu trouxe alguns slides para. A ideia é mostrar para vocês as diversas possibilidades onde a inteligência artificial pode atuar. É claro que aqui eu não peguei o todo, porque é simplesmente impossível, né? Mas é mostrar para vocês que, independentemente da área de atuação da sua empresa, independentemente de onde vocês trabalhem, no RH, no administrativo, no setor de compras, tecnologia da informação, não importa. Sempre vai ter uma oportunidade de automação, de melhoria do processo, de repente você substituir um trabalho manual que não agrega muito valor intelectual por uma ferramenta. Então aqui alguns exemplos para abrir a mente de vocês. Análise de dados volumosos. A IA consegue rapidamente identificar padrões, mesmo com um volume gigantesco de dados. Então, é uma ferramenta que auxilia e muito a análises no geral. Análise de fraude, análise de risco, análise de invasão no sistema de TI, diversas possibilidades. Atendimento ao cliente. A gente tem os famosos chatbots, né? Você pode conversar por texto com o IA, ou você pode conversar por voz também. Muitas vezes você já nem sabe mais se é com pessoa ou com máquina que você está falando. Então você tem essas duas formas de interação, texto-voz. Previsão de demandas. A gente consegue ter modelos preditivos com inteligência artificial. E aí pode ser aplicados em logística, gestão de estoque e várias outras áreas. Você está colocando uma inteligência para analisar dados volumosos. Detecção de fraude, por exemplo, para sistema financeiro, mas não só, né? Fraude tem, e acho que em todo lugar pode ter alguma fraude. Então você coloca a inteligência artificial que vai monitorar comportamentos, padrões, e aquilo que fugir do comportamento previsto, a IA imediatamente vai dar um alerta para a pessoa. Na parte do marketing, aí eu posso utilizar a inteligência generativa para criação de campanhas, ajudas no aumento de engajamento. Vocês percebam como são vários assuntos totalmente divergentes que a IA pode ajudar? Recrutamento, na parte de entrevista. Inclusive, hoje, muitas entrevistas ocorrem por inteligência artificial, por texto e por voz também. Tá? Não sei se vocês, enfim, já tiveram a oportunidade, mas isso acontece já é uma verdade, tá? Isso já está acontecendo nos dias de hoje. Nos dias de hoje. A primeira triagem costuma acontecer por inteligência artificial, tá? Então já é um case real. Geração de relatórios, insights de vendas, mas poderia ser insights de qualquer outro assunto. Aqui a ideia é só mostrar as possibilidades. Diagnóstico médico. Então, por exemplo, já tem inteligência artificial que, se você enviar a imagem do seu exame de imagem, raio-x, ressonância magnética, ele já faz uma análise. Se você mandar a imagem daquele resultado final de uma ressonância, que é o texto da análise, a própria IA vai além e se aprofunda naquele diagnóstico que foi feito por uma pessoa. Então, assim, as possibilidades são diversas. Planejamento de aulas. Professores podem utilizar a inteligência artificial para criar um roteiro, para criar material, conteúdos. Tudo isso é possível. Monitoramento de colheitas no setor agrícola, né? Então, as possibilidades são infinitas, literalmente são infinitas, tá? É difícil você falar que tem limite, porque hoje em dia eu não consigo mais ver limites para a inteligência artificial. Isso porque ela está, digamos assim, começando, vamos dizer assim. E você imagina daqui 5, 10 anos, vai ser uma coisa assim extraordinária. Pesquisa jurídica, avaliação de riscos financeiros, análise de tráfego, definir as melhores rotas, evitar congestionamento, enfim, aqui o céu é o limite. O meu objetivo nesses 4 slides foi mostrar o seguinte: realmente não é para uma área em específico. Qualquer segmento pode se beneficiar de automação com inteligência artificial e com as outras ferramentas que eu citei. Então, eu acho que vale a pena vocês ficarem atentos às possibilidades de melhorias internas dentro da sua equipe, porque certamente
a IA vai te ajudar em muito, te liberando para outras atividades mais estratégicas, atividades que são menos braçais, sabe? Aquela que não agrega tanto valor intelectual. Então, encarem a tecnologia como uma ferramenta que vai melhorar o seu trabalho. E muitas pessoas se preocupam, vai ser substituído. Eu acho que não é bem essa questão. Eu acho que realmente são ferramentas de suporte esse tipo de solução. Falando um E pouco tem um ponto agora. muito interessante, que eu Fala aí. só pontuar uma coisa aqui, Vini. Você trouxe casos ali que são realmente casos distintos. Eu venho de um background muito focado em segurança. E aí, quando a gente olha muito para a questão de segurança, a gente sempre pensa: opa, eu tenho um desafio aqui e eu preciso de uma solução que aderece esse meu desafio. Então, se eu tenho um problema com gestão de credencial, eu provavelmente vou procurar uma ferramenta de IAM, né? Hoje, quando a gente olha para esse cenário de inteligência artificial, não é isso, né? A gente não tem um desafio e eu tenho uma solução que vai resolver só esse meu desafio. O impacto da IA ela é tão grande, a gente consegue trabalhar tantos casos com a inteligência artificial que a gente entra num cenário de deixa eu entender quais são hoje os desafios que eu encontro dentro do meu cliente e como eu adereço eles, não com o que, mas sim como eu adereço eles com a inteligência artificial. Então, seja desde a parte de uma análise de dados que eu vou precisar fazer, então, eu vou precisar correlacionar, ou eu vou precisar levantar quais são os dados sensíveis, quais são os dados pessoais, até mesmo quando eu correlaciono eles e quais são os insights que eu tenho em cima disso. Então a gente falou muito da questão por exemplo, né, aquela questão de marketing. A IA gerando as campanhas, falando de uma IA generativa, mas e quando eu preciso, às vezes, fazer análise de realmente engajamento de um acordo através ali de uma região que eu tenha, né, o meu público? Será que eu consigo levantar isso quando eu estudo os dados por debaixo? Eu acho que um ponto muito legal aqui também a trazer é a gente falar assim, bom, não, hoje, a IA não é só aquela coisa que a gente conversa e que gera alguma coisa, né? Generativa. A parte toda analítica de IA também tem um impacto muito grande, um impacto muito realmente. Hoje, quando a gente pensa em inteligência em cima de dados, a gente sempre também pensa como que eu posso acelerar esse meu ganho da inteligência. Então, também trazendo ali, realmente, mesclando esses casos para falar, eu não tenho um desafio só para adereçar com a IA, mas quais são os desafios e como eu adereço eles. Não, perfeito. Ela acaba te ajudando na tomada de decisão também, né? Então, a ferramenta pode também entrar no nível estratégico. Hoje em dia, os gestores, eles têm milhares de informações para analisar e, num curto intervalo de tempo, tem que tomar decisões. Então, a IA, nesse sentido, também tira muita pressão das costas dos gestores, diretores de empresas, enfim, porque eles ficam com a informação mais mastigada. Então, eles conseguem analisar com mais qualidade, com mais calma e evitando erros também estratégicos para a companhia, né? Então, a abrangência realmente é bem vasta da inteligência artificial. E agora falando um pouco do IBM Watson, aqui a ideia, é claro, a gente não vai escovar bit da solução, a ideia é dar uma visão geral da solução da IBM. E caso vocês tenham interesse, a gente pode, num segundo momento, tá, marcar uma reunião, entender mais a sua necessidade, entrar mais profundamente na ferramenta, na solução da IBM. A ideia aqui é só mostrar as possibilidades e as características gerais dos módulos do Watson, tá? Então aqui, o Pedro, se quiser conduzir essa parte. Exato, não, perfeito. Hoje quando a gente pensa em, legal, a gente falou bastante dos casos, né, de como que as dores impactam hoje as empresas, como que a gente resolve essas dores, mas realmente agora como que a IA é aplicada nesses processos? Aqui a gente tem, por exemplo, toda a estrutura de quando a gente fala de criação de agentes e orquestração desses agentes. Hoje quando a gente pensa em IA, vem muito a questão do chat GPT na nossa cabeça, mas se a gente for olhar ali, bom, como que será que é a interação dentro de outros sistemas? A gente não tem, a gente fica talvez um pouco limitado ali de capacidades. Quando a gente fala do tema de agentes de IA, que também é algo que está em alta dentro do mercado, né? É algo que as pessoas vêm também vendo um grande fit com as questões operacionais dentro das empresas, a gente se depara com, eu preciso de uma solução que entenda a necessidade do meu colaborador e aí ela execute processos dentro dos meus sistemas, ela colete informações, ela consiga entender o que ela trouxe de base e traduzir para o meu colaborador, traduzir para o meu cliente de uma forma Podia cair. simplificada, né? Então, a gente traz aqui essa visão de uma plataforma onde você vai conseguir
criar e orquestrar agentes, e não só criados dentro dessa plataforma, como a gente tem aqui no exemplo, né? Então eu estou puxando ali agentes que são os colaboradores, então agentes criados em outras plataformas, um Salesforce, um Copilot, então, enfim, né, diversos outros players onde a gente consegue realmente só gerenciar para muitos controles de auditoria, controles onde você precisa também até integrar, né, esses agentes dentro desse todo o ecossistema, e agora a gente fala de uma arquitetura de multi-agentes, então a gente conseguir ter essa capacidade, desde a intenção do meu usuário é marcar férias, a intenção do meu usuário é talvez tirar uma dúvida num processo de um onboarding, como que será que a gente vai executar agora essas minhas dúvidas, essas minhas necessidades dentro dos meus sistemas sem eu ter que passar por uma automação hiper complexa. A gente trazendo ali desde integrações com chamada de API, onde meu usuário consegue solicitar, né, ele pode, bom, aqui dentro a gente também acaba trabalhando com uma questão de promoção, por exemplo. Então, eu tenho um gerente que ele quer promover um funcionário dele, e isso é tudo feito através de agentes, onde o meu agente ele vai entender qual que é a demanda desse meu usuário, ele vai consultar diversas políticas, né, enfim, de restrições, de regras, se isso é possível fazer, se não é possível fazer, e se possível, a gente vai ter a integração com os sistemas. E aí é muito legal porque a gente traz essa visão, essa jornada, né, de uma forma muito mais fluida, de uma forma muito mais agradável para o nosso usuário lá na ponta. E Legal? até E dando aí eu um acho que exemplo do Orchestrate, né? Acho que é um exemplo que resume bem a ideia da plataforma. Vamos supor que você queira automatizar a sua central de atendimento, né? E nessa central de atendimento você tem dúvidas, você tem a solicitação para alteração de senha, cadastro de novos usuários. Vamos supor que você tem aí um pool de serviços disponíveis nessa central de atendimento. Você pode ter um agente específico para cada item desse seu portal. Você vai ter um agente especialista em tirar uma dúvida da área financeira, um outro agente para tirar dúvidas de férias, o outro que faz uma integração com o sistema para liberar acessos. Então você vai tendo um pool de agentes de IA disponível. E você vai ter um orquestrador desse pool. Então o usuário ele vai se comunicar com esse agente centralizador que vai orquestrar. E ele vai saber quem precisa chamar dos agentes para dar uma determinada resposta, para executar uma determinada ação. Então é como se você tivesse um agente com a inteligência de rotear todas as rotas possíveis através dos agentes especializados debaixo dele. Esses agentes podem ser da IBM, podem ser do Copilot, do Google Gemini. Então, isso que é o legal. Se você contrata o Orchestrate, você não é obrigado a apenas ter agentes da IBM, não. Se você já tem agentes soltos espalhados, não tem problema. Ele vai fazer essa orquestração. Tá? Então, eu dei esse exemplo de caso de uso, é claro que é só para exemplificar, mas para vocês entenderem, esse orquestrador tem a inteligência de saber para quem demandar dentro daquele universo de agentes especializados que estão debaixo dele sobre a sua gestão. Assim, a grosso modo, seria isso, né, o Pedro? O exato, Raul, o exatamente. Raul levantou a mão, fala, Raul. Olá, tudo bom, Vini e Pedro? Tudo Pá. jóia? Beleza? Uma pergunta, cara. Aqui nesse fluxo aqui, como que funcionaria a questão dos guardrails, né? Pensando aqui em um atendimento interno da empresa, né? Sendo que, até para evitar que a IA ela divague, né, um agente nesse caso, e ele foque naquele tema específico, seja de RH, né, ou RPA, né, como vocês comentaram. Onde que é feito aqui dentro do fluxo? Legal, bacana. Quando a gente trabalha com guardrails, existem maneiras da gente trabalhar com essa proteção contra as alucinações que a gente tem dentro do nosso agente. Eu não vou falar que existe uma configuração que você liga e desativa um guardrail, né? Isso vai muito além, até porque quando a gente pensa em agente, a gente pensa muito na questão de contexto. Então, eu começaria olhando primeiro qual que é a função desse nosso agente. Então, se a gente está falando de um agente de RH, a gente talvez dentro dessa questão, dessa estrutura de RH, você vai ter outros agentes criados com tarefas específicas. Por quê? Quanto mais alinhado a gente, desde criação de comportamento, desde criação de descrição, até mesmo aplicação agora assim prática de políticas de exclusão, onde eu não quero que esse meu agente acesse, onde eu não quero que esse meu agente crie respostas, enfim, muito por conta de que a gente está trabalhando por detrás de inteligência artificial generativa, dificilmente ele vai nos, né, deixar de responder, mas a gente consegue contornar isso aplicando, então, entendendo quais são as limitações e restrições desse meu agente que eu preciso criar. Depois, entendendo quando a gente olha
para um cenário de arquitetura, então quais são as bases que eu vou conectar nesse meu agente, qual que é toda a base de conhecimento que a gente vai passar para esse meu agente, e aí quando a gente entra também num ponto muito interessante, que é quando a gente começa a identificar o nosso usuário lá da ponta. Então, quem que é o meu usuário que vai estar fazendo essa solicitação? Trazendo uma aplicação corporativa, para um ambiente corporativo, talvez o Pedro ele tenha um tipo de atendimento dentro ali da minha estrutura de agentes que o Vinícius, por ser talvez de outra empresa ou talvez de uma outra área demandante, ele também não possa ter esse mesmo nível de acesso que eu. Então, quando a gente estrutura essa questão de guardrails, existem várias camadas, existem vários pontos onde a gente começa a levantar o que é permitido e o que não é permitido. Legal? Perfeito, excelente, obrigado. Boa, obrigado. Legal. E quando a gente cria um agente também, né, Pedro? Você também descreve o comportamento esperado, você também passa algumas orientações de como ele deve responder também. Então você vai mitigando de diversas formas, né? Então, por exemplo, se não encontrar resposta, fala que não sabe, não fica em devaneios, né? Então você vai descrevendo o comportamento também e vai ajudando a manter uma resposta coesa e sempre esperada, né, da inteligência artificial. Exatamente, exatamente. E aí eu acho que falando bastante dessa questão de agente, e aí eu vou até agradecer o Raul que ele puxou um ponto super interessante, que é, bom, se eu for trabalhar com a questão de guardrails, e a gente sabe que a gente está exposto a isso, porque a gente está trabalhando com um modelo de linguagem, né, os famosos LLMs, né, os Large Language Models, como que será que agora a gente consegue trazer a capacidade de não só proteger o meu agente contra esse guardrail, mas também trabalhar com o modelo que eu vou estar utilizando em cima desse meu agente. Como que será que dentro de uma plataforma eu consigo desde criar os meus modelos, os meus próprios modelos, utilizar os modelos públicos que a gente tem, então seja desde um Llama, usar um Mistral, os próprios modelos da IBM, por exemplo, o Granite, que quando a gente olhar um pouquinho para a questão de desenvolvimento, são modelos focados, né, para isso, ou até mesmo quando a gente pensa em repositórios de modelos, né, como por exemplo o Hugging Face, como que será que a gente consegue trazer esse conhecimento? Porque é algo super necessário, né? Ainda mais quando a gente for olhar e colocar isso na ponta do lápis no final do dia, a gente precisa ter algum lugar ali onde a gente traga esses modelos e trabalhe em cima desses modelos. Teste esses modelos, valide o quanto que eles estão gastando para minha organização também, né? Quando a gente pensa muito nessa questão de eu quero trabalhar com um modelo dentro da minha empresa, eu preciso entender como que está sendo o consumo de token, eu preciso entender como que está sendo a minha governança em cima desse meu modelo, como que está sendo o meu controle em cima desse meu modelo e como que está sendo a resposta do meu modelo em relação à minha utilização. E aí aqui a gente traz justamente o Watson XAI como uma plataforma de modelagem em cima desses modelos, onde a gente vai conseguir desde adicionar, trazer esses modelos para dentro do meu ambiente, até mesmo quando a gente fala na parte de gerenciamento desses nossos modelos, né? Então você acaba tendo ali um primeiro trabalho com o meu modelo. Então, e aí a gente pode até entrar num papo de que será que o modelo que eu estou utilizando é o mais adequado para a minha necessidade? Então, se eu estou criando um agente de RH, por exemplo, eu estou utilizando um modelo que é aberto, onde talvez ele vá trabalhar com conceitos generalistas, né? Uma LLM ali que é generalista, ou será que quando eu estou trabalhando num conceito de RH, eu preciso de um modelo que ele tenha o entendimento da linguagem que as pessoas vão perguntar, né? Então, entendimento dessas necessidades, né? Eu dificilmente vou chegar em um modelo que é definido, que é refinado ali para atender clientes finais e de uma certa, né, área, uma indústria específica. Então, por exemplo, se eu estou falando hoje de uma empresa de tecnologia, onde eu tenho o meu RH ali focado com os pontos como, por exemplo, bom, qual que é a minha folha de pagamento, talvez até termos, né, específicos, bom, o que que significa termo X, o que que significa termo Y, e eu querer trabalhar, bom, agora você me explica como que é montado um motor de um carro. Cara, não tem nada a ver. Por que que você vai querer consumir token? Por que que você vai querer ter análise? Por que que você vai querer ter a resposta dessa pergunta para o seu usuário? Que, enfim, foge muito do que das competências do que você está precisando ali naquele momento. Então é muito por isso que a gente acaba trabalhando com essa questão de modelagem, né, desses modelos, esse fine tuning que a gente chama em cima desses nossos modelos. Então é legal porque a gente começa a trabalhar em várias áreas que talvez para o meu usuário isso seja transparente, mas que isso faz uma diferença muito grande. Então eu tenho uma plataforma onde eu consigo entender qual que é o modelo que eu estou colocando dentro do meu ambiente para trabalhar.
onde eu consigo refinar esse modelo e eu consigo disponibilizar isso para o meu agente consumir, aí a gente está falando realmente, não criando só um sistema, uma inteligência artificial segura dentro do meio ambiente, mas também a gente está falando de resiliência, a gente está falando de auditoria, a gente está falando justamente da questão de controle de guardrails. Legal? Pode falar, Michael. Só fazer um comentário, o Pedro, que eu lembrei. Quando a gente tem falado assim também com as áreas de negócio, muitas pessoas ainda também têm medo sobre o compartilhamento das informações, para onde essas informações estão indo. Poxa, eu vou começar, sei lá, automatizando alguma coisa do RH, mas eu estou colocando os dados ali extremamente sensíveis da minha organização, né? Então, sempre, pessoal, todo mundo quer implementar alguma coisa de IA, mas ainda tem, eu vejo muito medo também sobre, poxa, mas esses dados não vão estar sendo compartilhados? Como que a IBM me protege, né, sobre isso? Aí acho que seria legal você comentar também um pouco sobre essa questão, que é uma preocupação quando a gente está falando com a área de negócio, que ela sabe que precisa implementar, mas, nossa, Sim. são dados extremamente sensíveis, que só tal pessoa cuida hoje, talvez não seja legal a IA ter acesso a isso. E Acho que para como que a destacar, né, Pedro, que não fica só na cloud da IBM, você tem a outra alternativa também, o premise, né? Então, aí seria legal a gente Exato. comentar como que a IBM se preocupa, né, como que ela se comporta nessa questão, né? Maravilha, maravilha e ponto importantíssimo, né? Hoje, quando a gente pensa em utilizar IA, e aí a gente pode até voltar lá naquele número, né? A nossa previsão ali de 80% das empresas estarem utilizando IA hoje dentro dos seus processos, né? A gente pensa, opa, será que hoje, quando a gente pensa numa empresa ali da área da saúde, onde a gente trabalha com informações realmente muito sensíveis, como que será que fica a adesão de uma empresa dessa com IA, onde talvez você esteja colocando ali um dado para ser compartilhado que talvez esse dado não poderia ser compartilhado, né? Aqui eu gosto de tratar esse tema em algumas etapas. Primeira etapa é quando a gente entende. Bom, quando a gente adota uma plataforma, ou quando a gente adota, né, por exemplo, o WatsonX.ai, que é essa plataforma de modelagem, a gente precisa entender que eu não vou estar treinando o meu modelo que eu estou criando ali dentro, com os dados sensíveis da empresa. Eu vou estar criando esse modelo, ou talvez esteja refinando, ou até mesmo vou utilizar esse modelo que eu estou colocando dentro do meu ambiente, mas ele não vai ser treinado com esses meus dados. Eu posso fazer isso? Posso fazer isso. Aí a gente vai entrar numa área, a gente vai entrar num papo muito mais de machine learning, aí a gente vai realmente estruturar quais são os dados que a gente vai criar essa minha inteligência, mas aí a gente foge da utilização dela. Então, primeiro ponto é esse. Toda vez que a gente vai utilizar uma plataforma de IA, a gente precisa entender, bom, para que eu quero utilizar essa plataforma? Então, se eu estou realmente colocando uma inteligência artificial para fazer a correlação de dados dentro do meu ambiente, é uma coisa. Se eu estou colocando a inteligência artificial para fazer análise do tipo de dado que eu tenho dentro desse meu ambiente, também é outra coisa, né? E aí é a hora que a gente entende, opa, eu não quero que essa IA, ela treine, né, ela seja treinada, eu não quero que esse meu modelo consuma nenhum tipo de informação meu. O que que a IA, ela basicamente vai fazer? Ela vai ler qual que é o metadado dessa informação. Então, eu sei que eu tenho lá no meu banco o nome Pedro Andriotti, e eu sei que ele tem um número de CPF e tem um local de residência. Será que eu vou ler o Pedro Andriotti, vou ler o número de CPF, ou eu vou entender através do metadado que o Pedro Andriotti é um nome, né? O CPF, os números do meu CPF é um CPF, né? Então é um número ali de registro, por exemplo, e eu tenho o meu endereço como um endereço de residência. Então a gente começa a trabalhar e começa a entender qual que é o nível de acesso que esse meu modelo, que essa minha IA vai ter dentro desse meu dado. Então é o primeiro ponto. Muito legal porque toda vez que você adota, né, uma plataforma como, por exemplo, o Watson XAI, isso se torna uma black box, né? Então, por mais que isso esteja deployado numa cloud, né, como a IBM Cloud, isso não é acessado, os seus dados eles não são acessados pela IBM. Tanto que existem regulamentações e existem restrições, como, por exemplo, né, a gente pode falar desde uma LGPD, uma GDPR, ou até mesmo toda a questão de SOC, né? Onde a IBM é vetada de treinar os modelos, de treinar as plataformas de AI com os dados dos nossos clientes. Tanto que nem os técnicos dentro
dentro da IBM, hoje eu sou um técnico aqui, a gente tem acesso a essas informações muito por conta disso. Então, acho que esse é o primeiro ponto, né? Agora, quando a gente fala muito dessa questão de, bom, essa preocupação, a gente consegue também abordar uma outra área que é, bom, eu não quero que isso seja em cloud, né? Eu quero trazer isso para dentro do meu ambiente. Então, a gente vai estar falando de deployar essa plataforma de modelagem, de criação e até mesmo, talvez, de deploy, né, disponibilização on-premises para vocês. Então, a gente também consegue trazer esse cenário onde você pode, não quero ter nenhum link de internet dentro do meu ambiente, enviando, né, dados, enviando informações para fora. Eu quero te rodar tudo localmente. A gente também consegue trazer isso. Então, você também tendo ali todo esse controle localmente. Pedro, qual que é melhor? É em cloud? É on-premises? Isso vai depender do cenário que a gente vai trabalhando. Isso vai depender também de como que o cliente vai querer adotar. Legal? Maravilha. Show. E aí, falando mais um pouquinho, né? E aí, vou tentar aqui sempre vou puxar esses pontos, vou trabalhar, porque eu gosto sempre de relembrar muito do que a gente já falou, né? A gente acaba falando bastante aqui, e aí, às vezes, o que passou nos slides a gente não recorda. Mas quando o Vini comentou bastante sobre a questão da IA aplicada, tanto no no code, eu vou estar falando de um low code aqui, ou até mesmo a integração que a gente pode ter hoje com ambientes onde as pessoas trabalhem com Ansible, por exemplo, e não só Ansible, mas outras linguagens ali, e aí eu não vou falar só especificamente de programação, a gente sabe que existem hoje linguagens de marcação, linguagens para a gente fazer a estruturação, né? Então, enfim, hoje como que será que a IA consegue apoiar a gente, consegue apoiar não só o time de desenvolvedor, mas às vezes um time de infra também, né? A plataforma do Code Assistant é realmente esse local onde a gente pode trazer os códigos e vou fazer uma modernização, vou fazer uma refatoração desse meu código. Posso até ir além, tá? Se você, por exemplo, tem um código legado dentro do seu ambiente e você precisa entender e às vezes não existe uma documentação do que aconteceu, bom, será que eu não tenho uma solução que consiga me apoiar nisso? Então, hoje, dentro ali do seu ambiente fechado, dentro dessa sua black box, né, como que será que você pode ter uma solução que te apoie desde o ponto inicial, que seja uma criação de um código, até a análise, por exemplo, de boas práticas? Então, dar alguns casos de usos assim para vocês perceberem. Por exemplo, eu tenho uma aplicação, um sistema legado que foi escrito em Java, está numa versão antiga, versão 6 do Java. Quero migrar para a última versão, quero fazer a modernização do código. A IA vai fazer. Eu tenho um sistema legado que foi escrito em PHP, eu quero transformar para Java ou .NET. Você consegue fazer. E vou dar um exemplo de um case real que está acontecendo. Hoje, a gente tem a questão do CNPJ, que, para quem não sabe, a partir de junho do ano que vem, o CNPJ vai mudar. Ele vai continuar com a mesma quantidade de caracteres, vai continuar com a mesma máscara, só que ele vai ser alfanumérico. Então, em vez de ser só números, vai ser a combinação dos dois, porque está acabando a capacidade de CNPJs apenas com combinações numéricas. Então, a gente tem clientes nossos onde a gente está com a IA refatorando, no caso, todos os códigos de sistema legado. E por quê? Quando você tem muitas aplicações e o seu time já está atolado, não tem tempo para fazer mais nada, além das demandas do dia a dia, você praticamente tem pouco a fazer. Ainda mais que você tem uma data, você tem um paredão, que é junho do ano que vem. Então, nesses casos, a gente está entrando com a inteligência artificial que analisa o código, refatora o código, cria os casos de testes e praticamente deixa tudo redondinho, sem muito esforço humano. Então, eu estou trazendo aqui exemplos para vocês verificarem as possibilidades. Além disso, o Code Assistant se integra com as principais IDEs. Por exemplo, o Eclipse e o Visual Studio. Então, o desenvolvedor basicamente interage com o chatzinho da IA e fala o seguinte: refatora esse meu método que ele está muito lento, faz uma análise. Ele vai fazer a análise do código, vai refatorar e vai entregar um algoritmo mais performático. Me cria um método que faz isso, isso, isso. Ele vai lá e entrega um método que vai fazer exatamente o que você pediu. Então, olha o ganho de produtividade que o seu time passa a ter. Tá? Então, são diversas possibilidades. A documentação que o Pedro comentou, geralmente, sistema legado não tem documentação. A IA vai lá e faz todo um texto explicativo do que a classe faz, do que os métodos fazem. Minhas classes estão sem teste. Ele vai escrever o teste unitário para você. Então, olha os ganhos extraordinários que a ferramenta permite você, com o mesmo time, fazer tudo aquilo que você não consegue por falta de braço,
por exemplo. Exatamente, exatamente, né? E é um ponto super interessante que hoje, quando a gente pensa em desenvolvimento, né, a gente não tá lá há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, onde eu falo, bom, eu preciso do meu código rodando. Hoje a gente precisa de, realmente, códigos performáticos, a gente precisa ter toda uma estruturação ali, através da minha aplicação, onde eu não tenho um impacto, porque eu vou estar olhando para a infraestrutura, eu vou estar olhando para custo disso, né? Então, hoje, será que a gente está conseguindo aplicar boas práticas em cima desse meu desenvolvimento? Será que a gente está conseguindo entender exatamente cada etapa desse meu código? E será que faz sentido? Como que eu posso melhorar? Como que eu posso ter esse improvement dentro do meu código que isso impacte hoje? Então, enfim, trazer mais, né? Vamos quebrar essa ideia de que eu tenho área de tecnologia e eu tenho área de negócio. Como que a minha área de tecnologia pode apoiar e alavancar hoje o meu negócio? E aí a gente começa entrando justamente dentro dessas soluções, que talvez com um impacto pequeno, então se eu falar, bom, se eu conseguir a otimização dentro de uma determinada operação ali dentro do meu código, eu consigo reduzir meu custo de infra e eu reduzindo meu custo de infra, eu tenho um impacto ali no final do dia, dentro do caixa da minha empresa, né? Então, é sempre muito nessa linha. E o Code Assistant, ele trabalha com 116 linguagens de programação, tá? Então o cardápio é gigantesco, acho que é quase impossível você ter alguma aplicação, por mais antiga que seja, que não seja possível se utilizar dessa ferramenta. Eu acho que uma coisa legal que vale comentar também, né, Pedro, é a questão da proteção de propriedade intelectual. Então, se você tem um código que é seu, que, enfim, é uma coisa estratégica, a IA não vai ficar respondendo a requisições de outras empresas com seu código para endereçar uma solução que seja em comum, tá? Então tem toda essa questão da confiabilidade e da privacidade do código, tá? Isso aqui é um aspecto importante também. Exatamente, exatamente. Isso aí. Legal. E E só temos para aqui, destacar, fala ô aí. Vini, só para complementar, né, a gente estava até no bate-papo ontem, mas assim, no geral, as empresas sempre têm muitas linguagens, assim, um cardápio muito grande, né? E sempre, quando se fala em modernização, sempre em padronização, é um tema muito sensível na área de tecnologia, né? Então, a gente tem aqui uma possibilidade de padronizar esse ambiente para as tecnologias mais recentes. Então, se hoje eu tenho no meu ambiente Delphi, ASP, coisas um pouco mais antigas ali, eu consigo, com essa IA, trazer a possibilidade de padronização em, eu vou deixar tudo em .NET, tudo em Java, tudo em Python, para facilitar a gestão do meu time, que é o que a gente escuta hoje. Nossa, vou ter que mexer naquele sistema Delphi e eu não tenho programadores Delphi. Ou eu tenho um programador Delphi no time, né? Então, com essa IA, é um caminho, é uma saída, é uma possibilidade para resolver essa dor de padronização dentro dos ambientes ali de desenvolvimento que a gente vê aí hoje. Toda empresa tem um sistema numa linguagem que é um pouco mais antiga. Não tem jeito, né? Então, aqui é uma saída, tá? Justamente nisso, né? Pensando hoje como que será que eu dou poder ali, como que eu democratizo essa tecnologia? Como que será que, bom, deixa eu pegar um desenvolvedor aqui que é um cara de Python e eu coloco ele para analisar talvez esses meus programas, esses meus aplicativos que estão rodando numa linguagem talvez um pouco mais antiga, né? E não necessariamente um sistema legado. E aí eu acho que para a gente, né, fechar, a gente falou aqui bastante da questão da IA apoiando os nossos processos, né, da IA hoje dentro das empresas, mas se a gente voltar um passo atrás, da mesma forma que eu estava colocando ali com a questão dos agentes, então eu estou trabalhando com os agentes, mas embaixo dos meus agentes eu tenho meus modelos, o que que será que tem embaixo desses meus modelos? A gente vai ter os nossos dados, né? Então, hoje quando a gente pensa em um portfólio aqui da IBM, não só da IBM, mas a gente pensa em visão de dados dentro do mercado, a gente começa com um trabalho muito interessante desde o ponto zero. Então, onde eu vou falar realmente sobre data sources, e aí falar não só sobre data sources, mas os data types. Hoje, será que você tem trabalhado com os melhores data sources e aí para as necessidades que você precisa, né? Então, aqui a gente vai estar falando de ambientes que sejam cloud, ambientes on-premises, e a gente vai estar realmente falando de banco de dados, né? Falar ali de é, será que
hoje o DB2 que eu tenho ali dentro da minha empresa, né? Ele tá com uma licença community, como que será que eu consigo um suporte maior em cima desse meu DB2? Será que o banco que eu estou utilizando ele está performando como esperado? E aí isso, né? Esse meu banco ligado em todo o meu data pipeline, como que será que ele está trabalhando? Então, a gente traz aqui toda uma vertente de soluções de integração desses meus dados. Estou precisando fazer ali um processo de ETL, e aí isso vai depender. Vou precisar que esse meu processo rode em batch, vou precisar que esse meu processo rode em real time ali. Como que será que a gente aborda isso? Porque pensando em todos esses pontos, a gente consegue até mesmo disponibilizar o dado para o consumo da inteligência artificial de uma forma muito mais assertiva, de uma forma onde a IA ela vai performar, né? Então, fugindo ali o que é esperado, ela vai, né, quebrar ali o que a gente pensa de, será que eu preciso utilizar, como que eu melhoro, né, a ingestão e a correlação dessas informações para mim IA me gerar insights muito mais acurados, né? E ainda mais quando a gente pensa em processos estratégicos das empresas, onde a gente vai precisar fazer uma análise de dados muito maior, uma análise de dados muito mais granular. Será que os dados que eu estou analisando, eles estão de acordo, eles estão sendo manipulados de uma forma correta? Então a gente fala muito dessa questão, né? Fala bastante da questão de observabilidade desse seu fluxo. Então, desde o início, onde o meu dado é colocado dentro do meu banco, até quando ele é consumido, seja por uma IA, seja por um BI, seja para o meu time de data science, como que será que eu consigo visualizar cada etapa dessa e o que que tem acontecido? Será que eu tenho falha, né, em algum problema em alguma dessas etapas? Então, eu tenho ali o meu data pipeline, e aí tô com alguma informação sendo mostrada no meu BI. Aonde será que está o meu erro? Será que o meu erro está na ingestão desse dado? Será que o meu erro está na transformação desse meu dado? Então, entender um pouquinho sobre isso. Hora que a gente entra realmente na parte de integração, e aí é muito legal porque não só a IBM é uma integradora, mas a gente tem soluções focadas nessa parte de integração, como por exemplo o watsonx.data, quando a gente pensa hoje nas grandes arquiteturas de Data Lake, Data Warehouse, ou até mesmo, né, o que a gente traz de novo para o mercado, que é o Lake House, né, os famosos Lake Houses, onde a gente consegue ter todo o trabalho ali, todo o poder de armazenamento de um Data Lake, mas toda a complexidade e taxa de processamento de análise de um warehouse, como que será que agora isso fica dentro do nosso ambiente, né? Pensando que hoje as empresas, elas têm inúmeros tipos, né, de engines ali de banco de dados, tem inúmeros data sources, que realmente, eu não vou falar só de banco de dados estruturado, mas a gente fala muito da questão de não estruturados, semi-estruturados, os nossos storages, né? Então, será que hoje eu consigo ter uma plataforma onde eu consigo buscar ali as informações que está no S3, por exemplo, na Amazon, que eu tenho um blob storage na Azure, que eu tenho um storage local dentro desse meu ambiente, e eu tenho todo o meu parque ali de bancos. Então, como é que a gente traz isso para dentro unifica essa gestão, né? Como que a gente traz isso para dentro de uma plataforma só e aí utilizando toda aquela estrutura que a gente tem hoje de Lakehouse, né? Pensando ali em quais são os nossos as nossas engines que vão buscar, se a gente está trabalhando com Spark, está trabalhando às vezes, dependendo do formato que a gente for trabalhar esse dado, a gente vai ajustando. A gente passa por toda uma camada de data intelligence, né? Então, entender hoje como que será que a gente ganha, né, essa inteligência e aí governança em cima desses nossos dados, até os nossos consumers, que aí, como a gente trouxe aqui muito forte, né, quem serão os nossos consumers desses dados? A própria IA. E tudo isso muito bem coberto, tudo muito bem embasado pelas soluções de proteção de dados que a gente também traz para o mercado, né? Então, desde falar de uma proteção em cima do meu dado lá na fonte, até mesmo quando a gente pensa em proteção num contexto todo para minha IA. Legal? Maravilha. Maravilha, estamos aí Boa. com o tempo estourando, acho que deu certinho, né? Então, o último recado que eu queria passar para vocês, né? Aqui a gente está falando de uma jornada, né? Então, percebam que além de inteligência artificial, temos outras possibilidades de automação, ferramentas que podem ajudar no dia a dia. E a Fábrica DS pode auxiliá-los nessa jornada, tá? Fazendo a identificação, fazendo a priorização junto com vocês, definindo qual que é a melhor estratégia, quais as melhores ferramentas que podem ser utilizadas para dar um ganho operacional para o seu time, para a sua empresa, para que você escolham os ganhos inerentes desse tipo de tecnologia, principalmente da inteligência artificial. Tá?
tá? Então a Fábrica DS é um parceiro dos nossos clientes, tá? Através das parcerias que a gente tem com o IBM, com o Red Hat e de todo o know-how que a gente tem com as demais tecnologias, a gente pode suportar vocês nessa jornada, tá? Então a gente fica à disposição de todos. E tem aí mais 2 minutinhos, se alguém quiser fazer uma pergunta por texto, por voz, fiquem à vontade. Bom dia, Pedro. Tudo bem? Bom dia, Léo, tudo bom? Eu tenho acompanhado bastante essa questão da evolução da IA e há alguns números aí dizendo que mais da metade dos CEOs e CFOs planejam aumentar o uso de IA em suas empresas. Porém, quando a gente vê isso no dia a dia, isso a gente está falando da camada de C-level. Quando a gente vem trazendo isso mais para baixo, para a camada aí operacional de fato, a gente vê projetos sempre correndo contra o tempo, pessoal super atarefado, etc. E são poucas as empresas dentro de estruturas maiores, inclusive empresas maiores, que concentram ali realmente um departamento criado especificamente para que a gente realmente consiga usufruir mais desse tipo de melhoria, né? A gente sabe da parte de testes é muito importante, a própria parte de codificação, sem substituir jamais aí o que a gente está falando aí com relação ao profissional mesmo, nem ao desenvolvedor, nem ao tester, nem nada disso, mas conseguir suportar e criar uma melhoria aí dentro desses processos, né? Você trabalhando na IBM e atuando com diversas empresas, você nota algum tipo de mudança de pensamento mesmo real com relação a isso, ou seja, de estruturar, porque as equipes estão sempre muito atarefadas. O cliente quer para ontem sempre. Onde que isso de fato consegue se avançar a ponto de a gente implementar todas essas melhorias no dia a dia das empresas e para os clientes? Legal. E eu acho que isso, como você comentou, né, já é um tema discutido pelos C-levels, né, já é um tema que hoje a gente não fala mais, é um entusiasta, eu tenho um analista que é um entusiasta de tecnologia e ele quer trazer IA para dentro da minha empresa. Hoje já, quando a gente pensa em realmente estudo, e não só com informações de Gartner, mas outras ali, empresas de pesquisa, eles mostram que a necessidade de IA não é só para a gente gerar como que eu posso dizer? Ele não vai gerar só um diferencial entre a empresa, ele não vai só se tornar mais competitivo, né? E aí eu acho que é um ponto interessante que a gente volta e fala, bom, e até era uma pergunta que eu queria deixar para vocês no final qual é o processo que, quando aplicado IA, vai me gerar esse retorno? Porque aí a gente começa com uma demanda de realmente, se isso está vindo de um C-level, né? A gente fala que está vindo top-down, a gente vai ter provavelmente esse caminho da gente desdobrar e começar agora a criar uma estrutura focada para pensar, para cuidar da solução. Quando a gente olha empresas que talvez não tenham essa necessidade vindas de uma diretoria, vindo ali de um board executivo, a gente pensa que é algo muito mais do time operacional, aí a gente começa a ter estruturas como, por exemplo, quando a gente pensa muito em empresas até mesmo menores, acaba sendo time de infra, acaba sendo talvez um time até mesmo de operações internas, acaba sendo um time de tecnologia em geral que vai cuidar desses projetos, mas que a ideia é não só com o apoio da IBM, mas também com, por exemplo, o apoio da fábrica, a gente consiga criar um cenário onde com o apoio dessas estruturas menores, desses times menores, a gente mostre quais são as diferenças e quais são ali, principalmente, os ganhos operacionais que a gente tem para esses executivos, onde provavelmente a gente tem aí essa virada de comportamento, principalmente. Então, trabalhar nesses dois cenários. Quando, primeiro, é uma demanda vinda, né, desses executivos para a gente, e aí a gente, opa, quais são os times que são mais impactados? Ou quando a gente tem o cenário inverso, quando é uma área de operações e a gente apoia essas áreas a apresentar isso para os executivos. Então, eu acho que é muito legal quando a gente traz essa visão de que o mercado hoje já está olhando para tudo isso. Por mais que um executivo ele não tenha ainda tomado a iniciativa de falar, bom, quero adotar isso para minha empresa, eu tenho certeza que outras áreas, né, ali dentro, de baixo, né, ali dentro da empresa, outras áreas também já viram essa necessidade e até já viram aonde que a gente consegue aplicar isso.
E aí a ideia é a gente sempre fazer esse trabalho em conjunto de como que a gente estrutura essa jornada de tecnologia dentro dos nossos clientes. Como que a gente estrutura não só, não vou falar só de inteligência artificial não, tá? É realmente essa jornada de tecnologia, como que hoje a IBM e a fábrica se tornam aí os partner advisors, né, desse nosso cliente, como que a gente se torna realmente a referência de confiança e tecnologia para eles. Maravilha. Maravilha. Bom, pessoal, já 12:04. Acho que, né, já passamos aí do horário, mas que bom que as pessoas ficaram até o fim. Espero que tenham gostado. Ficamos aí à disposição de vocês, tá? A gente vai disparar uma mensagem para todos vocês. Queria agradecer a participação de todos, agradecer o Pedro aí por, né, ter colaborado bastante aí na nossa apresentação. E é isso, pessoal. Tenha uma boa tarde a todos. Até a próxima. Muito obrigado, Vinícius, obrigado pela oportunidade. E acho que só para fechar aqui, se tem um questionamento que eu queria levar para vocês, e para vocês ficarem pensando em quais os processos eu consigo aplicar IA no meu dia a dia. Então, não precisa nem ser empresarial, tá? Pode ser pessoal. O que que eu consigo aplicar IA que eu vou ter realmente um ganho efetivo? Legal? Isso aí. Maravilha. Obrigado mais Obrigado, uma pessoal. vez. Boa Tchau, semana, tchau. pessoal. Até mais. Tchau, tchau.